não sei se tem aí depois, mais adiante, quanto a às vezes espíritos inferiores que até superiores usam também esse artifício de chegar se parecendo com algum familiar. Às vezes tu acha que é o teu familiar e não é. Isso aí não sei se tem depois desse... Tem, acho que tem. Não li todas as perguntas ainda do assunto, mas são só 12 desse assunto aqui. Mas eu estava lendo isso hoje. Não me lembro se era no livro ou na hora que eu estava escrevendo. Vamos seguir aqui então, gente. O que pensar da significação atribuída dos sonhos? Olha o livrinho dos sonhos. O Google dos sonhos, né? Os sonhos não são verídicos como acham aqueles que leem a sorte, pois é absurdo acreditar que o fato de sonhar com uma determinada coisa anuncia uma outra. Né? Só nessa frase os espíritos já deixam bem claro, não temos discussão nessa questão. Embora muitas culturas espiritualistas ainda pensem ao contrário, que sonhar com tal coisa é tal coisa. Eles são verídicos no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como dissemos, é uma lembrança, enfim. Outras vezes pode ser um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa neste momento, num outro lugar a que a alma se transporta. Só aqui nessa frase já repetiram de novo todas as coisas diferentes que pode ser um sonho. Não tem inúmeros exemplos em pessoas que aparecem em sonho e vêm avisar seus parentes ou amigos sobre algo que lhes acontece? O que são essas aparições senão a alma ou o espírito dessas pessoas vindo comunicar-se com vossa alma? Aí aquilo que o Barranca estava falando. A questão de vir um parente teu e aí, viu fulano. Só que às vezes não é o fulano, às vezes é um espírito travestido de fulano, né? Eles conseguem manipular o corpo astral deles, tomarem a forma do fulano de tal e virem conversar contigo. Isso acontece tanto quando a gente se desdobra e vai encontrar essas pessoas, esses parentes, como às vezes também entre eles. Tá todo mundo desencarnado, aí um espírito tal vai visitar o outro espírito tal lá em outro lugar e quer enganar ele. Aí ele se molda pelo espírito, toma aquela forma de quem ele quer e vai conversar com o outro. Às vezes o outro não tem o poder mental de descobrir se aquele é ele mesmo e aí cai, né? É enganado. Outros têm poder, né? E aí eles conseguem descobrir, não conseguem enganar porque cada um tem uma identidade energética, então tu consegue reconhecer aquela identidade pelo poder mental. Só nessa questão da semelhança, às vezes pode acontecer do espírito querer falar com a gente ou com quem for e tal qual acontece aqui, se for um estranho, a gente não vai permitir chegar perto da gente. Eu quero falar contigo, tu leva aquele susto, volta pro corpo, ou não vou falar, não te conheço, não, mas eu quero. Então, às vezes, eles podem tomar a forma de um conhecido para que a gente tenha aquela aceitação, né? Dificilmente a gente vai para uma cidade grande e uma pessoa diz, eu quero falar contigo, quero ter um assunto contigo, vem aqui. Dificilmente tu vai querer falar com alguém, né? A não ser que tu conheça. Isso. Então eu acredito que também pode acontecer. Se for pro bem, eles podem tomar a forma de uma pessoa conhecida. Um espírito queira falar do bem, né? Acontece muitas vezes, gente, assim, tipo, tu quer que o anjo da guarda tal venha te dar uma bênção. Aí um espírito superior, aí digamos que tu te desdobrou e vem aquele espírito que não tem asa, não tem nada, um espírito normal. Só que pra tu não te assustar e pra tu achar que é um anjo, ele toma aquela forma de anjo angelical, bela, linda, maravilhosa, e aí tu vê um anjo de fato. Ele se travestiu de um anjo. Pode acontecer isso também. Só pra tu não perder a tua... Não, nesse caso que o Fabiano falou, o caso positivo, mas o caso negativo é assim. Daqui a pouco chega alguém, tua mãe falecida, chega e se apresenta pra ti, no plano espiritual. Meu filho, vai por esse caminho, faz isso, tal. E tu te acorda com essa lembrança. Mas então é bom
ter bastante cautela e analisar bem a situação e os fatos, o que ela falou, o que tu entendeu e tudo, porque pode ser um obsessor teu, pode ser um espírito querendo teu mal, em vez de ser a tua própria mãe mesmo. Tem que analisar a mensagem. Que nem a gente analisa uma mensagem mediúnica para saber se o espírito é do bem ou do mal, a gente tem que analisar a mensagem que aquele parente que a gente confia também está falando, que daqui a pouco ele toma aquela forma justamente porque sabe que a gente vai confiar no que ele disser, e a gente diz, né, vai lá e cai, né? Imagina, vai lá e mata fulano porque fulano está te enganando. Aí, foi a minha mãe que me falou, eu confio nela, vai lá e pum, no fulano. Foi minha mãe que disse. Não, aí depois, né, tu vai para outro lado e vê que era o obsessor que tinha se travestido de mamãe. Aí fica, né? E aí foi, né, gente? Tem que ter cuidado, a gente tem que não acreditar em tudo que os espíritos nos dizem. Ainda mais foi em sonho, né? Até mesmo porque dizem, né? O que importa é a mensagem, não quem a trouxe. Sim, e quando a mensagem é real. O que importa é a mensagem é do bem, Exatamente, quando a mensagem é real. Eu já tive uma mensagem Isso, se real. for do bem, é do bem. O que importa é a O mensagem. problema é quando ela te induz a tu fazer qualquer coisa que está fora do bem da justiça. Aí, porque na verdade não vai importar qual o espírito falou. Se estiver dentro do bem da justiça, bom, faça. Não estiver dentro do bem da justiça, não faça. Isso é bom analisar. Aí tu tem que analisar. Não importa quem foi, se foi Jesus, se foi a tua mãe ou se foi Saci Pererê, te falou. A mensagem que ele falou. Até mesmo, sempre faça isso, fulano. Vai e analisa de fato. Como se fosse uma psicografia ou uma mensagem incorporada, sempre vai se analisar. Porque eu acho que o sonho livre, naquele sonho é totalmente diferente do espiritual. Sim, tem aquele sentimento no imo do ser, né? Aquilo que tu vivenciou. Não, e te dão recados certos, certeiros, que tu vem comprovar. Isso. E são bem raros, né? Tu vê que são bem raros esse tipo de sonho dos sonhos falsos, né? Quando adquiris a certeza de que aquilo que viram realmente aconteceu, acho que justamente agora vai falar isso aí. Isso não é uma prova de que a imaginação não teve influência, sobretudo se o acontecido não fazia parte do vosso pensamento durante a vigília, durante o tempo acordado? É justamente isso que está dizendo. Muitas vezes, na 405, vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vem isso? Só lendo essa pergunta, a gente já tem as respostas nas questões anteriores. A gente já aprendeu, né, que não necessariamente tu teve um pressentimento que aquilo era real. Mas aqui os espíritos dão uma outra vertente. Podem cumprir-se para o espírito, mas não para o corpo. Isto é, o espírito vê o que deseja, porque vai buscá-lo. Então, digamos que tu te desdobrou e sonhasse que um espírito te dizia que tu ia encontrar com a tua mãe. Digamos. E aí a tua mãe é falecida. E aí tu pensa, mas como que eu vou encontrar com a minha mãe se a minha mãe é falecida? E é óbvio que aquilo não vai acontecer no plano físico. Porém, no plano espiritual, de repente, tu vai visitar a tua mãe daqui a um ano, sei lá, tu vai visitar a colônia, porque não quer dizer que ela é falecida, que tu vai ter o direito de visitá-la, né? Porque depende de como está a situação. Daqui a pouco tu vai, encontra a tua mãe e tu não vai ter essa lembrança em sonho. Tu não vai ter a lembrança no físico, então tu vai achar que aquilo nunca aconteceu, mas na verdade pode já ter se cumprido em espírito. Isso é um exemplo, né? Como pode ter qualquer outro exemplo. Não se pode esquecer que durante o sono, a alma continua mais ou menos sob a influência da matéria e, por consequência, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações de vigília podem dar aquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Isso é o que realmente se pode chamar de um efeito da imaginação.
Quando se está demasiadamente preocupado com uma ideia, relaciona-se a ela tudo o que se vê, né? Geralmente a gente tem um problemão e a gente dorme, no outro dia sonha com um problema relacionado àquilo. E aí não era sonho, era realmente essa preocupação que te aflorou na mente. Quando vemos nos sonhos pessoas vivas, que conhecemos perfeitamente, fazerem coisas que nunca pensaram em fazer, isso não é um efeito da pura imaginação? E aí a resposta: como sabes que são coisas que nunca pensaram em fazer? Essa podia ter terminado aí, né? Ia ter aquele meme dos óculos que botam os óculos no espírito, né? Porque a resposta foi ótima, né? Como sabes, né? Como é que a gente vai ter conhecimento do que a pessoa realmente pensa? O espírito delas pode vir visitar o teu, como o teu pode visitar o delas. E nem sempre sabes o que ele pensa. Além disso, muitas vezes, vós também atribuís a pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Daqui a pouco tu te desdobrou, encontrou com aquela pessoa era conhecida tua de outra vida, vocês conversaram coisas de outra vida, então para ti aquilo era nada a ver. Daqui a pouco tu, sonhei com fulano, e fulano era a minha namorada na vida anterior, e nós corríamos pelos campos com lindos vestidos, andamos a cavalo, e tu pensa, como é que eu sonhei isso com fulano de tal? Aquele idiota, aquele louco. E aí, né, pode ter tido uma vivência com essa pessoa em outra vida. Então, na vida presente não tem nada a ver, mas como espírito vai saber. Gente, as perguntas que eu preparei para hoje, tanto que eu não tenho mais foto de nenhuma aqui, foram essas, porque eu achei que nós íamos demorar mais, porque tinha muita falaçada. Alguém quer falar alguma coisa? Já perguntar alguma coisa? Porque nós temos 10 minutos ainda. Fale. Dê depoimento. Senão nós vamos ter que encerrar o... Não? Nós vamos encerrar o assunto. Tá bem, já que insiste. Já que insiste, olha aí, ó. E quem sonha raramente, como eu. É raro, eu fico, às vezes, eu tenho uma irmã mais nova que ela, todo dia ela fala, sonhei tal coisa, né? E eu fico até com inveja, porque eu queria sonhar, mas eu não sonho. E quando eu sonho, meus sonhos são muito verdadeiros e impactantes com aquela coisa. Eu fico assim, pensando, mas será, né? Até isso tem muita relatividade. Não quer dizer que eu não sonho. Não quer dizer que não sonho, como foi falado já lá na primeira pergunta. Todo mundo, na verdade, tem a vivência como espírito. Não quer dizer que tu não sonha, é que o cérebro físico bloqueia completamente. Também pode ser que os teus guias façam operações magnéticas toda noite em ti para que tu não lembre de nada, para que isso não venha atrapalhar talvez a tua vida em vigília. É tudo muito relativo. A questão toda do frontal, que é quem... do frontal e do coronário, que é quem coordena essa parte onífera, que se diz, como é que é? Parte dos sonhos. É muito relativa, vai depender dos guias, do que os guias vão fazer. Daqui a pouco, toda noite tu é desdobrada para fazer tal serviço que tu não pode lembrar no físico. E aí os espíritos te apagam isso toda noite. Ou talvez tenha alguma espécie de diferenciação perispiritual feita antes de nascer, para que tu lembre só de vez em quando, ou não lembre nunca. E quando eles querem que tu lembre, eles te dão uma magnetizadinha ali para tu lembrar. Isso aí eu acredito que seja tipo uma coisa que é exercício, né? Tipo qualquer exercício, tu tem que desenvolver isso aí, como físico, tu tem que desenvolver essa habilidade, tu tem que te aprimorar nessa habilidade para conseguir, para eles permitir tu enxergar, tu relembrar certas coisas, né? Então, é prática mesmo. Tem os exercícios.
tem os desenvolvimentos para tu ter a lembrança consciente do que tu vivenciou, porém é necessário ter muita preparação para lidar com aquilo que tu vivencia no plano astral. Então eu até escrevi isso no livro, no segundo, que esse na verdade vou tratar de projeção astral no terceiro, que é esse aqui, que é a questão de tipo tu não provocar nenhum tipo de abertura de chakra para desenvolver clarividência ou incorporação sem ter a real certeza de que tu vai conseguir lidar com aquilo e ter orientação espiritual para isso. Isso aí, eu acho que esse desenvolvimento do chakra, esse aprimoramento para tu ter essas habilidades, sonho lúcido, etc., vem com o teu aprimoramento moral e evolução mesmo. Exatamente. Né? Como espírito encarnado. O que acontece na maioria dos casos, que aí vem os problemas, é que as pessoas não querem a reforma íntima e elas querem ver, querem saber o que fazem lá do outro lado. E não tem preocupação nenhuma com nada, elas só querem desenvolver. Acho que é difícil conseguir desenvolver sem te aprimorar moralmente. O que a gente vê no... Desenvolver na parte evolutiva mesmo. Até não é, porque pelo que a gente vê nas questões dos meninos que nos falam da projeção astral, o Saulo e o outro, como é que é? O Wagner Borges, que tem bastante gente mandando e-mail, questionando sempre ali, que querem porque querem e não estão nem um pouco preocupados. Eles estão sempre nos deixando assim, olha, você, né, sempre nos puxando as orelhas, para não esquecer de estudar, de se reformar moralmente, para fazer a projeção astral. Porque eu acho que nesse processo aí, quando tu tá com esse preparo, vamos dizer, tu não somou conhecimento, tu não te desenvolveu realmente para isso aí, a tua mente interfere muito no processo, por falta de conhecimento, entendeu? Aí tu atrapalha muito o processo, a tua mente te perturba muito as mensagens, vai chegar muito distorcido, eu acho. Até da tua mente. Até não pela questão de que se fosse por isso não ia existir mago negro, porque eles conseguem desenvolver apenas a questão do conhecimento técnico sem desenvolver a moral e conseguem alcançar essa questão magística e desenvolvimento mediúnico sem acompanhar a moral, e aí que acontece. Mas não digo a moral, desenvolvimento, conhecimento, eu digo, não a moral. É justamente isso aí, não é o moral, é o conhecimento. Tu conhecer o que tu está fazendo. Se tu não tem esse conhecimento, também te vai interferir. Mas vai interferir, mas não vai impedir de tu ter conhecimentos técnicos grandíssimos, até muito mais do que outras pessoas que tenham certa elevação moral. Então, eu vou te fazer uma pergunta. E quando tu consegue prever a morte de uma pessoa? De uma não, consegue. Com certeza. Em sonho ou... Aí é porque tu tem a vidência, a questão do desenvolvimento.